Conhecimento e a opinião. O que é fato ou fake? A notícia com a credibilidade que o rádio tem. No ar, Bahia Alerta. 100% digital. Em Itapetinga, 9h04. Como você lida com o conhecimento e a opinião? O que é fato ou fake? A notícia com a credibilidade que o rádio tem. No ar, Bahia Alerta. Fred Reis, seu amigo de sempre. Nove horas 5 minutos. Olá, bom dia. Começando Bahia Alerta, aqui pela sua Rádio Fascinação, AM 1080 kHz. Uma emissora do Grupo Sérgio Brito de Comunicação, que tem a direção geral de Dr. Cássio Brito e Soraya Orge. Nos transmissores, Antônio Carlos de Brito. Na recepção, a nossa querida Débora Soares, substituindo a mamãe licenciada Aline Freitas. A bancada deste programa é composta por este que vos fala, o seu amigo de sempre e todos os dias, Fred Reis. E também ele, o prefeito da cidade Bahia Alerta, Wagner Ribeiro, e que também conta com a participação especial e pontual de Adriano, o Fugitivo Virts, o Harrison Ford da bancada da cidade Bahia Alerta. Hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, o Bahia Alerta na sua edição de número 117, viu? Lembrando que hoje é o 264º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam agora 101 dias para o fim de 2023. E o meu bom dia a você, dona de casa, que está sempre aí com o seu rádio ligado, sintonizado aqui no Bahia Alerta. Obrigado a você, trabalhador do campo, a você das hortas comunitárias, a esse pessoal aí que desde as tantas na matina já estão na labuta. Bom dia para todos vocês. Bom dia também ao pessoal aí da Feira Livre, da Central de Abastecimento. Bom dia também para a galera aí da construção civil, os pedreiros, os serventes de pedreiros. Bom dia a todos vocês. Bom dia também aos nossos motoboys, às nossas motogirls, aos nossos mototaxistas, aos motoristas de aplicativo e aos taxistas. Bom dia a você que nos dá carona no rádio do seu carro, se deslocando pelas cidades da nossa micro e macro região. Bom dia a você aqui da sede Itapetinga, do distrito de Bandeira do Colônia e do povoado de Palmares, além das demais cidades que compõem o médio sudoeste, sudoeste, sul da Bahia e norte de Minas Gerais. A você, na Bahia, no Brasil e no mundo, que nos ouvem pelo aplicativo Rádio Snet, muito bom dia a todos. E agora vamos para o bom dia mais aguardado da Rádio Baiana. O bom dia dele, o prefeito da cidade Bahia Alerta, Wagner Ribeiro. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Bom dia, prefeito! Muito bom dia! Bom dia, Itapetinga, bom dia, Fred Reis, bom dia, comunidade, muito bom dia, nossa querida amada Distrito de Bandeira, povoado de Palmares, muito bom dia, nossa
querida Zona Rural, pessoal aí nas zonas comunitárias também nesse momento, já ouvindo, já acompanhando aqui o nosso Bahia Alerta nesta quinta-feira, hoje, 21 de setembro. E aí, como é que tá você? Como é que está aí a sua manhã? Espero que bem, claro, né, com a presença de Deus, agradecendo sempre a Deus, agradecendo, né, por mais um dia, por mais uma manhã que Ele nos proporciona. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, né, pela chuva que cai, pelas bênçãos, pelas vitórias. Agradecemos aqui também pelos desertos. É isso aí, começando aqui o seu Bahia Alerta, jornalismo verdade com responsabilidade no seu rádio. É isso aí, todas as informações, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, viu? Os assuntos mais relevantes, você fica sabendo a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso Bahia Alerta. E para você participar, para você interagir, é fácil, é só você entrar em contato pelo 3261-2610, esse é o nosso WhatsApp, você vai mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, ou no 3261-2639, se você quiser falar ao vivo, só você ligar, a nossa querida Débora Soares vai atender lá na recepção e vai estar transmitindo aqui a ligação para o estúdio. Pois é, hoje quinta-feira, 21 de setembro, hoje é dia de TBT, para você postar aquela foto antiga, aquela foto que tá lá esquecida, para você recordar aí com os amigos, com a galera, com os parentes, enfim. Hoje é dia de TBT, quinta-feira. Vamos então, começando aqui o nosso programa, tem muitas informações. A gente abraça, parabeniza todos os aniversariantes do dia, nessa data, 21 de setembro. Aliás, hoje é o dia do radialista. Hoje é o seu dia, Fred Reis. Hoje é o dia aqui dos nossos grandes comunicadores, radialistas da nossa querida amada Itapetinga. Itapetinga, que é um grande celeiro aqui de comunicadores e também da nossa região. A data é tão especial que é comemorada em duas datas, né, meu irmão? A gente comemora no dia 7, é isso? Aliás, é no dia 7 de novembro, e a gente comemora também no dia 21, hoje de setembro, dia do radialista. Então, salve, salve a todos os comunicadores, todos os radialistas. Parabéns aí pelo seu dia, pelo dia 7 de novembro e pelo dia 21 de setembro. Fred Reis, parabéns, queridão. Parabéns para você, Wagner Ribeiro. Baita profissional da nossa rádio de Itapetinga, e parabéns também a todos os profissionais aí de rádio, da comunicação, pelo nosso dia. Isso aí. É isso aí. O Fred, sabe quem mandou os parabéns aqui pra gente? Chegou aqui agora o nosso querido Doutor Paulo. Doutor Paulo conhece. Doutor Paulo lá de Catiba? Não, o doutor Paulo aqui de Itapetinga, veterinário, né? Já mandou aqui os doutor Paulo parabéns. Veterinário. Doutor Paulo veterinário, é isso aí. Doutor Paulo, obrigado, doutor Paulo. Tá aqui, ele mandou aqui, ó. Parabéns pela data, felicidades, hoje dia do radialista. E ele está aqui fazendo essa homenagem bacana. Dou valor, é isso aí. Muito bem, doutor Paulo. Uma das poucas pessoas aqui que tem essa... E lembra, essa referência, dessa pequena turma. Isso é verdade, essa pequena turma. Que anima mais aí os dias, as manhãs, levando música, informação. Correto. Uhum. Muito obrigado, viu, doutor Paulo, por lembrar aqui da gente. Bom, olha, deixa eu dizer aqui, ó. Hoje nós vamos entrevistar, Wagner, o agente da Polícia Federal, José Mário Lima. Ele que é diretor financeiro também do Sindipol Bahia, o Sindipol que nada mais é do que o sindicato dos policiais do nosso estado da Bahia, né? O Zé Mário, como eu chamo ele já deu uma entrevista anterior aqui, a gente falando, né? Com foco na questão a gente falou muito da questão, falamos um pouco da questão da violência, mas a gente focou também naquela questão das big techs, né, do projeto de fake news, aquela coisa da desinformação, né, que a Polícia Federal atua muito também nessa questão de crimes cibernéticos, né, e a propagação de fake news também é um combate também que a Polícia Federal atua. E a gente conversou também sobre golpes, né, esses golpes que a gente vê aí nas redes, essas ligações, que é negócio de alguém sequestrando alguém, fingindo a voz de alguém da família, a pessoa se desespera. Tem também aquele golpe, eu tô aqui em tal lugar, meu cartão bloqueou, não tô conseguindo sacar dinheiro, manda aí para mim R$1.000, que amanhã eu te faço um Pix. Muita gente
caiu e ainda, impressionante, ainda cai nesse golpe, viu, Wagner? Mesmo verdade. Com tanta informação, alertando sobre esse tipo de golpe. Outro golpe também, Wagner, nos Instagram da vida, o pessoal hackeia o Instagram, bota lá um bocado de item para vender com um preço atrativo, pede pro pessoal mandar o valor ou um sinal em Pix, a pessoa confia achando que é aquela pessoa amiga, e depois vai ver, meu amigo, não leva nada, só leva recentemente rodo. Recentemente a gente anunciou aqui que o telefone, né, do Celso, né, empresário aqui, Celso, ali da Celso Calçados, aconteceu uma situação dessa, né? Hackeou também a conta ali do prefeito Rodrigo Age, e também tinha gente pedindo dinheiro emprestado, rapaz, usando o telefone, o número... Foi semana passada, não foi que? Não, ou na retrasada, né? Foi, tem mais, acho que foi no final no início desse mês. O doutor Paulo disse aqui, ele mandou aqui a mensagem, parabéns pelo dia do radialista, Deus abençoe e proteja para que possa continuar lutando por dias melhores para a nossa comunidade. Ele mandou um card aqui dizendo, 21 de setembro, o dia do radialista, eles têm vozes que ecoam diversos sentimentos e se eternizam com a transmissão da verdade. É só ligar o rádio e eles estão bem pertinho, informando e nos divertindo. Bacana. Valeu, doutor Paulo. Obrigado, querido. Ó, Wagner, o Zé fica atento aí que ele vai ligar. Já tá aí? Já tá aqui já. Pronto. Bom, o nosso amigo Zé Mário já tá ligando aqui para a rádio, né? E a gente já tá aqui pronto e posicionado para a gente começar aqui o nosso bate-papo com ele. A gente que vai falar aí sobre a pauta hoje, pessoal, é sobre a questão do momento que a gente está enfrentando aqui no nosso estado da Bahia. Todo mundo sabe, né? Da atuação das facções, né, que se espalharam aí por todos os cantos do país, e quem vai explicar melhor isso e contar essa dinâmica desse processo, né, do crime que teve essa situação, né, de ampliar e se organizar, e viraram essas facções extremamente organizadas que movimentam muito dinheiro, e Zé vai estar conversando isso com a gente nessa manhã. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer meu amigo Zé Mário, né, e a toda a equipe da Polícia Federal, ao Sindipol, que nos ajudou a trazer Zé Mário hoje para essa entrevista. E, inclusive, eu quero agradecer a Camila, que foi quem fez essa ponte da gente estar dialogando, conversando, para organizar a participação de Zé Mário aqui nessa manhã. Zé, meu amigo, muito obrigado por mais uma vez atender ao convite do Bahia Alerta, e um bom dia. Zé, que é além de policial federal, grande profissional aí da segurança, também, eu estou vendo aqui, que é um exímio mergulhador. Estou vendo uma foto dele aqui, viu, Fred? Alô, Zé, bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, pessoal da Rádio Fascinação. Bom dia a todos vocês. Para mim também é um privilégio estar conversando com vocês agora. E peço até desculpas por o atraso um pouco, mas é a questão das comunicações, tá? E estou aqui à disposição de vocês, dentro de um momento difícil. Muito feliz por estar com vocês, mas um momento bem delicado que nós estamos passando, não só da Bahia como um todo, pela novidade, digamos assim, dos últimos fatos, mas, sobretudo, do ponto de vista da dor que nós estamos passando como policiais federais pelo acontecido com o nosso colega Lucas Caribé, para além de outros colegas que desapareceram por outros motivos, por motivos de saúde, e nós estamos vivendo um momento muito delicado. Imagine você que nós perdemos, contando com o Lucas, nós perdemos 4 colegas em menos de uma semana e meia, sendo 2 aposentados e 2 em atividade. E aí eu tenho que fazer esse tipo de alusão, de referência, porque o estado da tropa como um todo fica muito ruim, muito triste num momento delicado desse. Mas vamos seguir em frente, até porque eles nos ensinaram, Lucas, Caribé, todos os outros colegas nos ensinaram a seguir em frente, como bons profissionais que eram, e vamos seguir em frente. Inclusive o Lucas fazia parte da segurança do presidente Lula aqui na Bahia, né, Zé? Quando ele vinha, exatamente. Inclusive, em relação a isso aí, diga-se de passagem que a Bahia tem, nesse aspecto aí, ela sempre tem um determinado papel em termos de contribuição. Eu, por exemplo, estou falando agora de mim, do ponto de vista profissional, eu estava na segurança presidencial no final do ano passado, inclusive nos meses de fevereiro e março desse ano. E para mim, o que é um privilégio, e ter trabalhado com o Lucas, com um grande colega, a forma como desapareceu, isso não passa desapercebido. E é preciso deixar claro também, sabe, é que
qualquer colega que se vale de toda a corporação é uma perda inestimável para a sociedade, porque a sociedade não só investiu, a sociedade acreditou, a sociedade tributou a ele a possibilidade dele agir em nome do coletivo. Isso é muito importante deixar frisado dentro da nossa missão, dentro do nosso papel. Ok, Zé. Já citando sobre essa situação, né, sobre a morte aí do policial, o desaparecimento, a gente costuma falar assim, a situação da Polícia Federal, nesse caso específico aí em Salvador, a polícia estava dando apoio às polícias aí, a Polícia Militar e a Polícia Civil, não é isso? Não, é diferente. Deixar no contexto, inclusive em relação a isso aí que foi... só esclarecer os ouvintes. Nós estamos falando de uma força conjunta, em atuação conjunta. Então, isso não dá, no caso, a Polícia Federal não estava dando apoio. Como se trata de um esforço cooperativo, de diversas corporações, nós estamos falando de um esforço coletivo que foi feito e a primeira investida aconteceu de forma maior. Neste momento, lamentavelmente, nós tivemos a perda de um colega nosso, para deixar clara a situação, porque não há aquela história, ou está coordenando, ou veio dar uma ajuda, não, é um esforço coletivo. E diga-se de passagem, eu vejo isso, me perdoe eu avançar um pouquinho, como um dos pontos mais positivos em relação ao que está acontecendo do ponto de vista da segurança pública, quando você fala da união das forças, porque você está chegando a um momento, acho que precisa ser colocado na mesa, devidamente os termos, azeitar a máquina, ver exatamente as arestas aonde está acontecendo algum tipo de aspereza, para que você venha ter um esforço melhor para apresentar um melhor resultado à sociedade. Se não fizermos isso, é um dos pontos que eu bato firme, nós não vamos ter resultados positivos, porque na verdade é uma das grandes, eu vejo como uma novidade em relação ao combate à segurança pública, a ideia de você ter atuação conjunta, apesar, e é por isso que eu falo de aparar as arestas, apesar da disparidade existente no desenho organizacional e da forma de condução das corporações entre as diversas instituições, até porque do ponto de vista legal tem estruturas de organização bem diferentes. Pois é. 9h21. Ô Zé, de acordo com os dados, né, do chamado Mapa da Violência, o estudo de 2022, apontou que seria que a Bahia o segundo estado da federação com um número mais alto aí de mortes por homicídios, né, ficando somente à frente do Amapá, que registra aí 50,6%, e depois vem a Bahia com 47,1%. Só para a gente entender esse chamado mapa da violência, Zé, ele engloba todos os tipos de casos de homicídio, né? Os passionais. Não só de homicídio, na verdade, a terminologia técnica para o nosso público entender, nós estamos falando, na verdade, de mortes letais. Então, não trata só do homicídio, nós estamos falando de pelo menos 4 figuras típicas do nosso Código Penal. O homicídio, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O feminicídio já tem um tratamento em separado, mas temos no caso, figuras típicas dentro do Código Penal, que envolvem, evidentemente, que a predominância é o homicídio. O latrocínio vem logo em seguida, mas o homicídio. Agora, o Zé, digamos assim, é correto dizer que a maioria dos homicídios que hoje ocorrem no nosso país, a maior taxa seria exatamente no meio de quem está aí no chamado movimento, que faz parte do crime e que tem alguma associação com essas facções? A maior parte em parte é verdade. Agora a gente tem que pegar e destacar. Nós temos, por exemplo, nós temos o homicídio por motivo fútil. Qual é o motivo fútil? O vizinho com o outro que são amigos de longa data e por conta de estarem num bar bebendo, e qualquer discussão, qualquer desavença termina virando um determinado tipo de tragédia. É preciso colocar isso na balança também. Mas temos uma parcela significativa que está diretamente associada à questão da distribuição, do controle, do domínio do tráfico de drogas, sobretudo nos meios urbanos e mais ainda, dentro do meio urbano. Eles se alojam nas posições mais periféricas, vizinhos aos mercados consumidores, que nós temos que ser realistas. Ninguém que mora, a maioria, melhor dizendo, por favor, a maioria que mora numa favela
ela não tem consumo direto de cocaína. Nós temos 2 problemas envolvidos nisso. Não produzimos cocaína. Cocaína é produzida na região andina da América do Sul. Isso para o mundo inteiro. Segundo, quem consome cocaína não tem poder de compra o poder de compra é absolutamente incompatível com morar em uma favela, em uma comunidade, em uma região de periferia. Boa parte, a esmagadora maioria dos moradores de periferia, na verdade, sofrem e padecem porque lá vira o esconderijo, vira o QG deles, se infiltrando no meio de pessoas inocentes. Isso tem que estar muito claro, para que nós venhamos a ter certeza de que, olha, quem vem da comunidade não pode ser pichado. Olha, ele mora ali e é vizinho de traficante, ou é traficante também, ou é amigo de traficante. Nós temos um problema muito sério ligado a essa questão, porque a comunidade, até nas igrejas, dentro das comunidades, estão sendo cada vez mais tomadas de assalto, inclusive do ponto de vista do professor nas socileiras, em termos de fiéis, só para dar uma ideia da gravidade do problema. Nós temos, inclusive, determinadas, isso me incomoda, determinadas, digamos, e eu estou com muito cuidado para pegar e falar sobre isso, mas nós temos determinadas religiões que acatam e aceitam dentro dessa postura e colocam como fiéis e se aliam a eles, no caso, traficantes. Aí nós temos que falar dos traficantes evangélicos. Não, pelo amor de Deus, isso é um absurdo e é uma realidade. É uma realidade lamentável, mas é o que está acontecendo. Não estou dizendo que isso aí é o todo, mas isso aí é uma parte que nós precisamos deixar em evidência. É um problema sério nós trabalharmos, até porque, junto com isso, vem a intolerância religiosa com as outras religiões que não acatam, ou na sua grande maioria, elas têm, dentro da pluralidade religiosa, não aceitam ou não ficam ladeados com eles, sobretudo porque não tem nenhum tipo de conteúdo econômico envolvido. Porque são religiões que estão cada vez mais pautadas no seu credo. E a intolerância religiosa começa a atingir esse nível em termos de negar o credo. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos consciência já é verdade sabida. Por exemplo, religiões que são tomadas, afastadas da comunidade, porque lá dentro da igreja que os aceitam, eles absorvem aquilo, os praticantes, traficantes, imagina, no caso, vão colocando para fora da comunidade outros credos, porque na verdade eles não são da igreja que os aceitam. Isso é muito grave, porque nós estamos invadindo outro problema. Não dobra a espinha, né? Oi? Não dobra a espinha, no caso, pro crime, né? Exatamente. Isso aí é muito complicado, porque da mesma forma que atinge essa questão religiosa, é notícia, inclusive, nas grandes redes, nas mídias, a questão do crime organizado nesse tipo de investida, que é o narcotráfico, já está invadindo, inclusive, aparelhos institucionais. Como? Pagando faculdade para advogados, pagando cursos para inserção em carreiras de Estado como magistratura, Ministério Público e, pasmem, polícia. Isso é muito grave. Organização do crime. Nós estamos num estado de gravidade extremamente elevado. Verdade, Zé. Agora, Zé, inclusive, assim, só dando uma leve desviada, porque foi uma notícia que eu vi ontem, e a gente deixar claro que a gente não está aqui para denegrir nenhuma religião. Né? Cada um tem seu credo, a gente respeita o credo de todos, mas tem muita gente que usa a religião, né? Mas tem muita gente que usa a religião para ter uma capa para poder cometer crime e ver se consegue sair impune. Exatamente. E ontem, Zé, eu estava vendo que a Polícia Federal estourou um esquema, parece que no Distrito Federal, de pastores que estavam usando o nome de Paulo Guedes para aplicar um golpe milionário, né? Eu vi em relação... olha a delicadeza do que você está falando. Simplesmente, no caso, através da ideia da religião, através do uso da religião, inclusive de uma forma extremamente ruim, você está, num determinado momento, cooptando valores de elementos da sociedade, inclusive boa parte, levando em consideração, cooptando através da fidelidade em relação ao credo religioso, para que pegassem suas economias. Imagina, pessoas que tinham dinheiro
guardado, patrimônio sob a forma de imóveis guardado e outras formas de você ter dinheiro, no caso poupado, tudo isso colocado à disposição de elementos que estavam vendendo a ideia de aplicação com rendimentos absurdos, estratosféricos, em nome da religião, e as pessoas fazendo isso. É preciso deixar muito claro para todo o público ouvinte: Rádio Fascinação, não existe dinheiro fácil, não existe almoço de graça. Que coisa mais absurda. Tomamos conhecimento dessa situação ontem o Brasil inteiro, e nós vimos que não era um, nem dois, nem três elementos. Nós estamos falando de uma multidão de gente que perdeu, muitos perderam boa parte do seu patrimônio. Absurdo isso. É uma organização, né, Zé? Oi? Uma organização, né? Uma organização criminosa. E o pior, da forma mais, no meu entendimento, das mais perversas, que é você estar em cima da fé, da vida existencial daquela pessoa. O aspecto religioso é algo muito fundante. Você simplesmente vilipendiar isso, você simplesmente passar por cima disso, enganar naquilo que é mais caro à existência do indivíduo, a questão da religiosidade dele, e em função disso, você dilapidar, você solapar o patrimônio deles. Isso aí, para além de crime, que nós estamos falando de crime, nós estamos aqui conversando sobre crime que aconteceu, não tenho dúvida. Mas isso aí é de uma perversidade atroz, sobretudo com a multidão, repito, a multidão de pessoas, que nós estamos falando não é de uma, nem duas, nem três, nós estamos falando de mais de 20 mil pessoas, pelo amor de Deus. É verdade. Agora, essa situação, Fred, eu estou vendo aqui que ela já se perdurava aí, Zé, por 5 anos. Esses pastores induziam fiéis que frequentavam suas igrejas e eles diziam que essas pessoas seriam abençoadas e receberiam grandes quantias. Agora, 5 anos isso vem acontecendo, Zé. A Polícia Federal já estava monitorando toda essa situação? Olha, como aconteceu ontem, eu não posso nem dar mais detalhes. Primeiro, porque não conheço, não posso conhecer operações que estão em andamento. Sim. E segundo, que eu acho que é o elemento principal, é uma investigação que vai com cautela para quando colocar esses elementos na barra dos tribunais, não haja a menor possibilidade de dizer que fugiu ao rito processual. Mas é lamentável nós estarmos falando de 5 anos em que havia simplesmente um desvio completo de finalidade em relação, através do mecanismo religioso, você ir de encontro à questão de legalidade, fornecendo aplicações financeiras dentro do âmbito econômico, independente do nome de quem queira usar. Por exemplo, o nome do ex-ministro da Economia, para quem conhece a situação, sabe que não é nenhum tipo de referência positiva do ponto de vista de ser alguém da área econômica, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, até porque eu particularmente não sou muito simpático à figura dele, mas usar o nome de pessoas dentro do âmbito econômico para, através do mecanismo religioso, você auferir ganhos ilícitos, ilegais, criminosos, é disso que se trata. Aí, então, o meio pelo qual se quer auferir o rendimento, ele tem consequências não só criminais, mas aí volta a insistir, do ponto de vista do estágio que nós chegamos à maldade humana. Mas vamos lembrar aqui só de uma coisinha para os ouvintes da Fascinação, Fred. Me preocupa é que há um tempo atrás, eu não sei se você se recorda, tinha determinados elementos que são expoentes de determinada igreja, e eu estou falando nesse livro que eu não vou pessoalizar, não vou fulanizar, mas nós sabemos que estava sendo vendido um grão de feijão, um caroço de feijão a R$750. Eu não vou entrar em maior, mas quem conhece um pouquinho da história sabe do que estou falando, dizendo se tratar de algo abençoado por R$750. Gente, nós chegamos no nível tal de acreditar nesse tipo de falácia. Nós estamos falando de alguém que amealhou um grande patrimônio e agora está passando por maus bocados, mas isso é a realidade claramente. Não acreditem. A fé, qualquer que seja a fé que você professe, ela não vem através de pessoas com mecanismos desse tipo. Nós estamos falando simplesmente de você se entender com a sua entidade, com o divino, com o religioso, qualquer que seja a sua fé, mas passa ao largo desse tipo de expediente, ao lado desse tipo de prática que em tudo é criminosa. Em tudo criminosa. Muito bem. 5 anos, hein, Zé? 5 anos, e aí a gente tem aí a informação de que foram mais de 150 milhões de reais arrecadados aí nesse período dos fiéis. O que, pela sua experiência, o que deve acontecer agora com esses picaretas aí? Você acha que eles devem... A primeira coisa que deve acontecer, eu acho que e já está acontecendo e tem que ser nessa linha, é a asfixia financeira.
que eu estou falando disso aí? Tanto, só para fazer um link com o que nós estamos discutindo em termos, por exemplo, do crime nas regiões, do crime organizado ligado ao tráfico de drogas e a disputa por territórios, sobretudo no meio urbano brasileiro, o que deve acontecer no primeiro momento é a asfixia financeira, ou seja, bloquear todos os bens, a indisponibilidade de todos os bens e haveres que existam do ponto de vista da órbita formal, em termos de mercado imobiliário, em termos de mercado financeiro, suas contas bancárias, tudo bloqueado, para que possa ter um mínimo de ressarcimento para as vítimas. Isso é um ponto para começar a conversa, porque do contrário, as células poderão, inclusive, ficar cada vez mais tentando se evadir da responsabilidade do que fizeram e, no segundo momento, já avançar para outras práticas criminosas. Então, a asfixia financeira é fundamental. Correto. 9h33 e o Fred, estamos conversando aqui, né, batendo papo, conversando aqui no Bahia Alerta com o policial federal, agente federal José Mário Lima, em pauta aqui segurança pública da Bahia, colaboração da Polícia Federal nas operações de combate às facções criminosas e também o combate ao tráfico de drogas em Salvador, região metropolitana, também de Salvador, Fred Reis. Pois é. Ô Zé, agora voltando aqui para a questão do enfrentamento que nós temos aqui na Bahia, que está acontecendo, eu não sei se é correto dizer, mas eu acho que a coisa começou a tomar uma proporção de ficar mais conhecido do público no estado através da mídia e das notícias. Acredito que tenha sido a partir daquele momento lá em Camaçari, que houve aquele enfrentamento, né, da polícia com traficantes e que gerou aí a morte de alguns elementos, né? E que, inclusive, acabou aumentando essa polêmica, porque, pelo menos é o que se fala a princípio, isso teria sido meio que utilizado por uma emissora, né, de TV, de trazer aqui um quadro específico e que teria até feito uma matéria meio que querendo criminalizar a polícia, dizendo que se tratava de um que eles gostam de chamar, principalmente no Rio, uma espécie de esquadrão da morte, né? Uhum. E eu, pelo menos, eu vejo isso como um aspecto muito negativo, essa questão de tentar criminalizar a polícia e passar o pano para o bandido. Parece que o bandido é amigo da comunidade e as forças policiais é inimiga da comunidade. Zé, outra coisa também que eu costumo pontuar, falou assim, porque na periferia só morre negro, não sei o que. Eu não estou aqui para dizer de questão de etnia, mas assim, por exemplo, Salvador é a maior capital negra do país. Aí, assim, fica uma coisa mais fora... que isso, é a cidade, desculpa interromper, é a cidade mais preta do mundo fora da África, é Salvador. Pois é, aí fica uma coisa assim, eles falam assim, só quem morre é o negro, não sei o quê. E não fica uma coisa meio fora de contexto? Seria estranho se morresse mais branco, se a predominância nossa é da população negra, não é isso? Então tem que ter esse cuidado, porque essa narrativa também ela é muito perigosa. E aí alguns grupos também, acho que eles exageram. Existe, eu não estou dizendo que não, mas também não pode haver o exagero, né? E, sobretudo, tentar criminalizar a polícia que combate o crime, e não o cidadão. Eu queria fazer alguns recortes em cima das suas importantes ponderações, Fred. A primeira, a visão que essas comunidades têm do Estado é uma visão muito precária. Por quê? A educação, quando chega, ela é, do ponto de vista formal, muito limitada nessas regiões. A saúde, nós não precisamos descer maiores detalhes do ponto de vista de acontecer. Então, trabalhando com o tripé saúde, educação e segurança pública, a ideia que a comunidade tem de segurança pública, quando o Estado chega lá, chega com o ostensivo, com o tático, e nesse período, se isso não tem uma inteligência bem aplicada para fazer o confronto diretamente com os envolvidos, evidentemente que nós temos perdas humanas de pessoas que não estavam envolvidas em momento nenhum. E nesse sentido, qualquer perda de um civil, criança, jovem, adulto, ela é sentida, e a ideia que é vendida
para a comunidade é de que, na verdade, o Estado só aparece lá nesses momentos de repressão, inclusive chegando lá, inclusive podendo matá-los. É esse o problema. Nós temos que ponderar. Gostei de você falar em termos de ponderação e com calma em relação à questão das comunidades, mas há um outro lado da história também. Nós temos um problema que é um recorte, para além do recorte étnico, que me desculpe, nós estamos falando da população periférica, que em sua grande maioria nós estamos falando de pretos. E é por isso que se fala de talvez até isso é algo pensado como se fosse perdas, digamos assim, custos de guerra. Não, é um dano colateral. Não se trata de dano colateral. Cada vida que se perde de um inocente dentro desse combate à criminalidade é, a um só tempo, um processo de descredibilização das organizações de segurança pública, particularmente das polícias, e é a um só tempo, no caso, desmoralização e descrédito com a figura do agente Estado, do setor estatal, dentro daquelas comunidades. Se não levarmos isso em consideração, nós estaremos normalizando uma situação que é inaceitável. Qualquer um que se vá de inocente, aí eu estou falando um pouco mais da parte de polícia, nós estamos simplesmente sacrificando, de fato, a possibilidade de que acreditem no Estado. E as organizações policiais têm determinada parcela de culpa em determinado tipo de situação. Vou ser mais específico, Fred, para que o nosso público entenda. É preciso que nós tenhamos muito claro que as organizações policiais precisam se aproximar muito mais em termos de sociedade. Nós não precisamos, por conta de um trabalho que é efetivo, um trabalho que exige firmeza, nós estamos lidando com a vida humana, isso não dá o condão de nós afastarmos a possibilidade de chegarmos naquela comunidade e dizer, olha, nós somos prestadores de serviço de segurança pública, nós nos preocupamos com você. Não há esse tipo de interação com a polícia. Aí isso aí, não, você quer que o policial seja bonzinho? Não, eu não quero que o policial seja bonzinho, eu quero que o policial seja profissional. E ele é um empregado da sociedade, inclusive daqueles que moram nas comunidades. Tem de ter esse tipo de aproximação, porque do contrário, você sabe quem faz isso? É justamente o crime organizado, que patrocina determinadas coisas, dá benesses, e aí, aonde o Estado não chegou, chegam eles para dizer que eles é que são os bons e que estão protegendo aquela comunidade. Isso aí é um evento que nós sabemos. Não se trata, eu não gosto nem de falar da história da síndrome de Estocolmo, que é quando você tem a vítima envolvida afetivamente, próximo, com um nível de empatia para com o criminoso. Não se trata disso. É muito pior, na medida que nós estamos falando de que o Estado não cumpriu a sua função, deu aso a que o crime o faça e o crime diga, eu sou melhor do que o Estado, porque aqui quem está lhe ajudando sou eu. Nas necessidades que esteja acontecendo naquela comunidade. E esse contraponto que eu estou fazendo é justamente para nós termos consciência de que o problema é grave, nós temos que enfrentar os diversos pontos dele, as diversas facetas do problema, e não temos uma solução pronta. Não temos mesmo. Deixamos acontecer ao longo do tempo esse avanço da violência, da criminalidade. As organizações criminosas vinculadas a esse setor ligado ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas, e ela continua em pleno fervor no país inteiro. No caso da Bahia, que está com destaque, como proeminência falou do Amapá, mas a questão da extensão territorial, a questão das peculiaridades e a questão, talvez, de uma má gestão, dá espaço para que se diga, olha, a Bahia está fazendo um trabalho que é ruim em termos de segurança pública, como se o resto do país tivesse todo mundo às mil maravilhas, o que é efetivamente um equívoco. Nós não vamos fazer da Bahia uma ilha em termos de solução de segurança pública em relação ao resto do país. Tanto para o lado bom quanto para o lado mal. Por quê? Porque as práticas políticas, do ponto de vista políticas públicas de gestão na área de segurança pública, pecaram no país inteiro. Só para você ter uma ideia da situação. Olha, eu vou dar um dado que me apavora, mas eu vou falar com você. Imagina que nós temos de 1983 a 2022, 30 anos. Nós perdemos, só para olhar o outro lado da moeda, nós perdemos mais policiais do que, eu estou falando 30 anos, 30 anos nos Estados Unidos. E no Brasil, de 2009 a 2013, nós perdemos, entre 2009 e 2013, mais policiais em combate do que 30 anos nos Estados Unidos, em apenas nesse período, de 2009 a 2013. E eu estou trazendo 2013, não estou trazendo para cá recente, para você ter uma ideia da questão da evolução. É muito grave a situação. Realmente pior do que isso. Pior do que isso.
a boa parte das mortes que nós tivemos por homicídios, nós estamos falando mais de 70% de jovens de 15 a 24 anos de idade. O que é isso, Fred, no longo prazo? É simplesmente nós estarmos dinamitando o nosso futuro. Simples assim. Se nós não pegarmos de forma desapaixonada e para além de políticas, para além da política partidária, nós percebemos a gravidade do fenômeno em termos de segurança pública, as medidas que vierem, elas serão todas elas paliativas. É como se você quisesse estancar simplesmente uma hemorragia colocando band-aid na veia de um cidadão. Enxugando o gelo, né? Nós temos um problema grave, e com a gravidade que ele tem, e por ser uma realidade multifacetada, nós temos que ter soluções em termos de política pública que perpassem todos esses dados. Porque eu não estou falando para você de opinião, eu estou falando de cadáveres. Isso aí não é opinião, isso é fato. A pessoa morreu. Nós estamos falando desse tipo de coisa. E mais ainda, se nós levarmos em consideração, para finalizar só essa ponderação, nós estamos falando que a média brasileira, em termos de taxa de homicídios, nós estamos trabalhando com uma média que ela fica variando. Já chegou a 29, em um lugar seria 38, imagina, 38 para cada 100 mil habitantes. Sabe qual é a média que você pode ter considerada? E não vou dizer normal, porque cada morte intencional, cada homicídio, ele não deve ser considerado como sendo algo de louvor, ou porque é a menor quantidade, mas nós temos que tratar o fenômeno como números e como sociedade. Nós temos uma morte para cada 100 mil habitantes da União Europeia. Nós temos no Brasil uma média que, ela patina entre os 23 até os 28, 29, como média nacional, 23 mortes. Por 100 mil habitantes na União Europeia, nós estamos falando de 23 a 25 como média brasileira, tendo seus picos e tendo seus pontos mais baixos. Nós, ao longo do tempo, normalizamos simplesmente uma realidade absurda. Normalizar isso, eu acho que ao longo do tempo, deixamos simplesmente a sociedade calejada, uma sociedade sofrida, e as medidas cosméticas que vêm, eu chamo de cosméticas sempre porque você vem para cá falar que vai melhorar a questão da segurança pública, ofertando, por exemplo, mais viatura. Pelo amor de Deus, você tem seu carro, uma empresa tem seu carro. Mais viatura é simplesmente você, depois de determinado tempo, que deprecia, você tendo, por exemplo, na tua contabilidade, na tua empresa, um material permanente. Veículo, ele depois de um tempo, ele se deprecia, você tem que renovar, ou do contrário, você não sai do lugar. Então isso aí não é solução. Nós estamos, em termos de políticas públicas, nós precisamos de novas ações e mais, precisamos mudar a prática e o desenho organizacional das nossas estruturas de segurança pública, particularmente das polícias. Qualquer decisão que não passe por esse lado vai ter problema de, num horizonte de médio prazo, não ofertar nada de novidade. E estaremos cada vez mais colhendo números desastrosos, desses números desastrosos, aquela multidão de cadáveres que ao longo do tempo nós nos acostumamos a normalizar. Finalizando, nessa parte aí, olha a gravidade que nós temos. Qualquer tipo de coisa que se assemelhe a mais de 50 mil óbitos por ano em termos de homicídio é um negócio gravíssimo. Agora, detalhe, adivinha quem é o segundo colocado e quem é o terceiro colocado nesse ranking nefasto em termos de mortes? Índia e depois Nigéria. Agora, com um pequeno detalhe, o segundo colocado, que é a Índia, é 17 mil mortes. Nós estamos falando de 17 mil mortes para uma população que já passou da casa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso é verdade. O Brasil tem 208. Então, essa análise em perspectiva, ela nos dá muita luz da gravidade do problema que estamos e o quão difícil é a estrutura pública dar respostas à altura. Espero, e isso eu trabalho com um determinado tipo de esperança, que nós tenhamos, não é esperar que aconteçam do nada, mas do ponto de vista de promover debates como esse que eu estou fazendo aqui com vocês, em todos os fóruns, em todas as perspectivas, para que tenhamos uma mudança de mentalidade. Mudanças, sim, efetivas, e não mudanças cosméticas. Não adianta você comprar novas viaturas e ofertar para a sociedade. Estamos trabalhando para a melhoria da segurança pública porque entregamos novas viaturas. De jeito nenhum. Isso não é mais um argumento aceitável do ponto de vista da institucionalidade baiana e brasileira. Simples assim, meu ponto de vista nessa direção. Correto. Sim. Diante de todos esses dados, Zé, que você passa pra gente aqui como agente, né, da Polícia Federal, né, tudo isso que vem acontecendo, a gente observa que todos esses homicídios aí, claro, vem por conta da arma de fogo, né, e a gente tá aqui visualizando essa situação, a facilitação, Zé, né, de adquirir
uma arma de fogo hoje, infelizmente através da questão dos CACs, né, beneficiando, né, as pessoas aí que querem adquirir. Ficou muito fácil você ir ali numa loja e adquirir arma. Você acha, né, pelo profissional que você é, pelo tempo de trabalho que você já tem, essa questão de CACs, de facilitação das armas, beneficiou as organizações criminosas? A gente sabe também que existem as fronteiras que são enormes aqui, que realmente para combater tem que ter realmente aí uma logística muito forte, o aparelhamento cada vez melhor aí da polícia. Mas você acha que essa questão dos CACs beneficiou diretamente aí as organizações ou não tem nada a ver? Não. Perfeita é a sua pergunta, a sua ponderação, só tem que bater palmas, mas é nessa linha. Vamos em cima dela tratar alguns pontos. Primeiro, eu tenho, no caso, a opinião de que todo e qualquer cidadão que tenha preparo psicológico, capacidade técnica para mover o artefato, capacidade financeira para adquiri-lo e tê-lo em sua posse, dentro da sua residência, dentro do seu domicílio, melhor dizendo, que pode ser inclusive questão do escritório, tranquilo. Agora, deixar bem claro que isso não melhora a segurança pública. O fato de que cada um que tem a sua capacidade técnica, capacidade psicológica, capacidade financeira para ter o artefato, treinar, isso não dá de maneira nenhuma a questão de que nós estamos aí com uma via de salvação, digamos assim, em termos do problema de segurança pública. É o primeiro ponto. Uma coisa é porque normalmente nós trabalhamos com aquela ideia de polos extremamente opostos, ou seja, ou você é a favor do armamentismo ou você é a favor do desarmamentismo. Não, não se trata disso. Se trata da necessidade que em alguns setores se tem e em outros setores, como os CACs, tem aquela questão dos colecionadores. Tudo bem. O que eu não posso de maneira nenhuma é achar que o famoso liberou geral, isso vai resolver a questão. Ninguém compra uma arma simplesmente para ir para um jantar, colocar em cima da mesa e dizer, olha aqui o modelo que eu tenho, como se fosse um relógio ou se fosse uma joia. Nós temos a arma tem uma função de letalidade, ela é usada nessa direção, isso é claro. Mas eu treino, tudo bem, beleza, só que nós temos que deixar claro que a questão da segurança pública, ela passa ao largo disso. Você tocou num outro ponto que eu quero emendar com isso, considerando que eu acho que eu tenha dito o mínimo em relação a essa questão de ser ou não numa linha mais armamentista ou desarmamentista, ou seja, a síntese disso aí para mim não existe solução mágica para a segurança da segurança pública que passe necessariamente como sendo a importância fundamental a questão do armamento para a população civil. Não passa. Com certeza não passa. O segundo ponto é fronteiras. Ora, nós não temos fábricas de fuzis aqui. Nós temos uma quantidade imensa de armas. Se nós não cuidamos de, a um só tempo, fiscalizar a questão de quem está com esse armamento na sociedade. Segundo, a sua entrada ilegal em território nacional, seja pela fronteira seca, seja pela fronteira marítima, seja pelo espaço aéreo. Se isso não é bem vigiado, isso vai acabar favorecendo a criminalidade organizada nesses rincões e nesses setores. E da mesma forma que a droga, quando ela adentra, no caso das regiões periféricas, onde atua, por exemplo, esse setor do tráfico de drogas, a retirada dela é muito mais difícil, concorda comigo? Se você pega no atacado, se você pega no navio, se você pega por onde estiver vindo, ou pegando pistas clandestinas de aeronaves, se você não trabalha fortemente nessa questão de defesa das nossas fronteiras, terminamos simplesmente tendo um desgaste muito maior para coibir o avanço da criminalidade no varejo, na medida que já entrou. A droga já entrou, ela pulverizou ali. A arma já entrou, ela já pulverizou em determinados segmentos territoriais em que você tem uma dificuldade de acesso e de recuperação de todo o conteúdo que tenha, no caso, ingressado no território nacional. Concorda comigo? É nessa linha que é preciso a gente pegar e discutir com a secretaria. Ou seja, está faltando um maior zelo, isso aí, do ponto de vista, essa atividade, ela é federal, do ponto de vista do controle das fronteiras. Ponto. Nós não temos que discutir mais do que isso. Ou seja, fronteiras, todas elas, nós temos que estar as Forças Armadas investidas nisso. Até porque quando nós trabalhamos com a ideia de Forças Armadas fazendo intervenção na segurança pública nos centros urbanos, nós temos um desastre recente do Rio de Janeiro para ver que não funciona. Claro que não funciona. Não tem condições de você pegar essa possibilidade. Olha o nível de gravidade. Há pouco tempo atrás teve no Rio de Janeiro a intervenção. Qual foi o saldo dessa intervenção federal no Rio de Janeiro? Fala para mim. Foi positivo? Não gerou nada de positivo, né? É disso que se trata.
A gente tem que tratar o tema de segurança pública com a seriedade que lhe cabe e dizer determinadas coisas que talvez não sejam lá muito palatáveis para elementos que estão no poder e que acham que isso aí é só uma questão de dados. Não, mesmo. Os dados falam, porque os dados, por exemplo, em termos de segurança pública, nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de cadáveres. Cadáver não se inventa, cadáver existe. Ô Zé, do ponto de vista prático da questão do combate à criminalidade, eu assisti um documentário num canal desse de streaming contando como que foi o crescimento e o desenvolvimento do PCC, por exemplo. E uma especialista da área de segurança pública, ela falou que o erro se cometeu lá atrás quando deixou o monstro crescer. Ou seja, chefes de facções começaram a ir para os presídios e lá foi o grande escritório do crime. E não se agiu com uma inteligência para poder quebrar a possibilidade desse crescimento. Aí o que acontece? Hoje é uma realidade, o monstro cresceu. Agora, para a gente partir para o pragmatismo, Zé, no seu ponto de vista, o que precisa ser feito para desarticular, e agora é muito mais difícil, nem se compara, e qual é o período de tempo que a gente leva para pelo menos poder diminuir isso de forma significativa? Rapaz, hoje você está lancinante em termos de pergunta, só você foi na veia. Eu acho ótimo esse tipo de coisa para a gente vender para o nosso público a realidade como ela de fato se mostra. Você foi preciso aí. No curto prazo, não se engane, os confrontos terão de acontecer. Agora, um ingrediente que melhora a qualidade dessa intervenção, e agora tem que ser mais ostensiva e mais direta, é inteligência de um lado e asfixia financeira do outro, ou seja, o aspecto econômico. É individualizar as cabeças e a fonte de oxigênio financeiro deles neutralizar. Quando você faz isso, e identificando, você consegue chegar e ter menos perdas sociais. Agora, o grande custo social, que é a sensação de insegurança, isso vai continuar na sociedade, não adianta. E não é porque é Bahia, não. É em todo lugar, repito. E isso não é partidarizar, é você tratar o fenômeno criminológico brasileiro numa crescente, numa espiral, você tratá-lo como de fato ele se mostra. Medidas que têm que acontecer nas 3 esferas de governo: federal, estadual, municipais. Estaduais e municipais, de um lado. Do outro lado, nós temos as organizações de segurança pública estarem cada vez mais ágeis para fazer esse enfrentamento. Nós temos dificuldades, não é do ponto de vista legal, é do ponto de vista pior do que isso, às vezes até cultural. A forma como se organiza as categorias de segurança pública, para mim, é uma forma extremamente ineficiente. Muito ineficiente. Só para lhe dar uma ideia. Aconteceu um crime, por exemplo, ligado ao Código de Trânsito na BR, qualquer que seja ela, tá certo? Até em Tapetinho, em qualquer lugar. Você sabe o que vai acontecer? Você vai fazer independente da infração, você vai levar para uma delegacia de polícia federal que seja mais próxima. Aí você tirou da pista os policiais rodoviários federais para eles, ao invés de contarem a história, relatarem e entregarem diretamente no sistema de justiça, no caso do Ministério Público, para iniciar o processo penal, ele tem que contar, olha o telefone sem fio, ir para uma delegacia de polícia, para lá ser feita a lavratura do termo, ou seja, um termo circunstanciado, ou seja, um auto de prisão em flagrante, para depois que fizer esse telefone sem fio, isso aí chegar, por exemplo, no órgão, no caso que é o titular da ação penal, o Ministério Público. Olha a hora homem que você perdeu, tirou da pista, tirou do processo de policiamento. Aliado a isso, você teve que ocupar uma outra polícia para ele contar a história de uma espécie de telefone sem fio para depois chegar lá no Ministério Público. Isso é algo aberrante em termos de organização policial. É disso que eu estou falando. Não temos condições. Isso acontece, eu estou falando de Polícia Rodoviária Federal, agora imagine isso dentro do centro urbano com uma polícia militar. Ele vai ter que ficar parado com aquelas viaturas, depois que levou para uma delegacia de polícia, eles ficam lá parados. E o policiamento durante esse momento, como é que fica? Se nós não trabalharmos com essa lógica, nós vamos perceber que hora homem que estamos utilizando, o Estado está pagando 2 vezes por a mesma coisa, porque estão fazendo uma tarefa que poderia ser economizada do ponto de vista da logística, do ponto de vista do desenho organizacional. Isso tem de ser enfrentado, ponto.
Ou eu estou dizendo algum tipo de aberração. Eu estou falando, e eu gosto do feedback, Fred, eu estou falando sobre uma determinada situação em que nós temos o consumidor final, através de você, como uma voz de coletividade aí de Itapetinga, para você dizer o raciocínio, se não faz sentido o que estou dizendo em relação à questão de organização. Olha o tempo perdido, olha o tempo hora-homem, olha o tempo do ponto de vista do policiamento, olha o tempo do ponto de vista de determinada situação em termos de fiscalização, de manutenção da lei e da ordem, em termos das nossos estados, em termos do meio urbano, quando você paralisa um determinado segmento policial para fazer simplesmente um bilhetinho, uma fofoquinha, contar as histórias para uma outra polícia. O que é isso? Nós temos que ter profissionais à altura para encurtar esse caminho e ter homens o mais próximo possível dentro da sociedade, mostrando que existe ali sim uma preocupação com a paz urbana, uma preocupação com a sua tranquilidade, uma preocupação com a sua sensação de segurança. É disso que se trata. Pois é. Ô Zé, e aí a questão, o que a gente precisa de fato mudar para a gente ter maior efetividade nesse combate? Qual seria essa escalada? Maior investimento em determinados setores, como, por exemplo, as fronteiras, já que, inclusive, ainda nesse documentário que eu estava vendo, o PCC, por exemplo, ele se tornou uma instituição internacional. Tomou aí um bom espaço no Paraguai, em outros países aqui da América do Sul, inclusive em outros continentes até. O Fred, contribuindo com o seu raciocínio aqui, Zé, é verdade que o crime organizado, ele migra, ele estava ali, nasceu ali na capital, lá em São Paulo, né, o PCC, o Comando Vermelho no Rio. Já atua hoje no Paraguai. Aí vai migrando, foi para a Amazônia, depois foi ali para Fortaleza, e agora está aqui e agora migrou para a Bahia, porque fica parecendo para os centros urbanos. Evidentemente que o interior sente impacto, mas para os centros urbanos. O que é que acontece nesse aspecto aí? Primeiro de tudo, Fred, queridos ouvintes, eu tenho que deixar claro uma coisa: não existe uma solução mágica. Agora, nós temos que trabalhar, além da ideia que eu falei em termos de federal, estadual e municipal, nós temos que trabalhar com a ideia de curto, de médio e de longo prazo. Medidas de longo prazo, não vai ser quem implementou agora vai conseguir auferir os resultados disso, ver os resultados disso. A sociedade não vai ver agora, mas se não tomarmos, nós vamos simplesmente ficar chovendo no molhado. O que acontece? No longo prazo, determinadas medidas implicam em nós conversarmos, dialogarmos o setor de segurança pública com os outros setores, porque segurança pública, na sua essência, não é uma questão só de polícia. Quando quando a gente conversa sobre segurança pública, a gente está dialogando só achando que é polícia que resolve. Não resolve. E a espinha dorsal, no longo prazo, no médio. A espinha dorsal do crime organizado seria quebrar realmente ali a questão financeira, né, Zé? Porque a gente vê aí, com a questão financeira que ele vai lá... Mas não só. A regimentar novos soldados, quando você abate os que estão ali do comando, é a coisa mais rápida do mundo. Por quê? Porque o aparelho educacional não produz a altura. Ou seja, eu quero, desde quando... Eu falei sobre isso, inclusive, recentemente numa rádio aqui em Salvador. Eu disse, olha... Eu, desde quando me entendo, eu tenho 53 anos de idade, eu comecei a minha primeira graduação nos idos da década de 90, que se falava em escola de tempo integral. Nós não somos da escola de tempo integral. E até hoje, eu passei por Direito em Feira de Santana, depois de Economia na Universidade Federal da Bahia, e estou aqui agora falando com vocês na altura de 2023, e só agora eu estou conseguindo perceber acenos positivos do ponto de vista de tornar isso regra. Regra é o quê? O nosso jovem tem que estar na escola de manhã cedo e sair com um conteúdo intelectual, uma atividade física, um conteúdo artístico e cultural no final da tarde e devidamente alimentado, para que você não tenha a facilidade de arregimentar novos soldados dentro da estrutura criminosa. Como acontece nos países, né, desenvolvidos, né, não é, Zé? Lógico! Nós criamos nossos filhos, Fred, nós criamos os nossos filhos, e aí eu tenho de pegar e fazer esse recorte. A nossa classe média, eu sou classe média, a maioria de nós somos da classe média em termos do ponto de vista do extrato econômico-financeiro da sociedade, nós nos acomodamos com uma coisa que é absolutamente ruim, que é a história da escola em tempo parcial. Eu perdi contemporâneos meus para o tráfico, e que já foram a óbito,
por conta disso, lá onde eu morava, numa região periférica daqui de Salvador, e hoje que está tomada à noite, eu não posso chegar lá. Agora, eu escapei por conta disso, pela possibilidade, não foi questão de meritocracia, que eu não gosto muito dessa ideia de meritocracia, mas tem o conteúdo do destino e da sorte, e que me levou para outros ventos. Não vamos parar com a ideia de que nós temos condições de pegar isso sozinhos. Não, a pessoa, ela por si só, ela pode sair da situação dela, porque ela é eminentemente capaz. Pare com isso. Nós temos uma questão de que eu sou o homem, e eu, como Ortega y Gasset, no caso um pensador latino-americano, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Quantos se foram? Quantas vidas? Quantos futuros não aconteceram por conta disso? A ideia nossa de uma solução de segurança pública, de que ela aconteça através de medidas, como se fosse uma pílula, tomou e acabou e resolvemos, não existe. E, no curto prazo, o pior. Nós temos o pior dos cenários e a gente tem que ser realista em relação a isso aí. Nós vamos ter confronto de um lado, nós vamos ter o tático vai ter de acontecer, que o enfrentamento do que diz a ordem institucional vigente tem de acontecer, mas, por outro lado, ele sozinho, ele não se frutifica, ele não dá resultado, ele é um resultado reativo, ele é uma necessidade. Mas, ao lado disso, medidas que venham a produzir efeitos no médio e longo prazo passam necessariamente pela interligação com outros setores. É assistência social, é educação, é saúde de qualidade. São os outros setores da sociedade, dentro dos poderes públicos, nas mais diversas esferas de governo, que tem que dar a sua parcela de contribuição e dar o seu atestado de culpa, porque cada um, com a sua ineficiência, com o seu silêncio do ponto de vista da política pública, conduziram a esse estado de coisa que agora nós enfrentamos. A realidade é muito mais complexa do que nós podemos fazer do ponto de vista de entregar um resultado mais tranquilo, do ponto de vista de paz social, no curto prazo, principalmente no curto prazo. Lamentavelmente. Falo isso com tranquilidade, não porque eu estou feliz, mas é porque os dados e a coisa como se mostra, nós temos que passar por isso. Soluções que venham a querer coibir a questão da violência e da criminalidade passam necessariamente por medidas de política pública interrelacionada entre setores, e que o resultado disso aí a gente vai colher no futuro. Do contrário, nós estaremos, como falei, 70% dos desaparecimentos são entre jovens homens de 15 a 24 anos de idade. Se nós fizermos o extrato socioeconômico disso, nós vamos dizer que boa parte é pobre, sim, em regiões absolutamente periféricas. Pior do que isso, do ponto de vista étnico, e aí assiste razão quando fala, ó, a cor disso aqui é preta. E isso é um dado concreto. Não é a essência de tudo, mas é um dado concreto. Eu não concordo com a ideia que se fala de que isso é intencional. Isso tem método. Não tem método em termos de você dizer uma pessoa. Sabe por quê? Porque isso aí não acontece somente lá nos grotões em termos de pobreza. Acontece. E dada a sensação de segurança, no tecido social como um todo. Isso aí é suprapartidário. Isso aí é supraclasse social. Isso aí é para além de você pertencer a um ou outro estrato social. Você fica em paz sabendo que você não pode pegar e entrar em determinado horário na sua casa, ainda que você more lá na Zona Sul, porque simplesmente você tem medo, naquele momento em que você está chegando, de você ser abordado, como acontece agora nos grandes centros. São Paulo, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, é desse jeito. Ponto. Verdade. Assim como é na maioria do país. Lamentavelmente. Ô Zé, olha, infelizmente o nosso tempo aqui é limitado. Eu teria muito mais coisas importantes a abordar com você, mas o tempo impossibilita. Mas nós vamos marcar no futuro uma outra participação sua para a gente poder ser mais específico em algumas questões, abordando outras também tão importantes quanto essas que foram abordadas hoje. No mais, meu amigo, eu quero lhe agradecer mais uma vez a gentileza, principalmente dado o momento em você ter atendido com tanto carinho aqui o nosso pedido para estar participando com a gente e trazer esses esclarecimentos tão importantes que você trouxe ao nosso público ouvinte. De coração, muito obrigado, Zé, e a toda a Polícia Federal e a Sindipol. Adriano Vice está mandando um abraço para você, viu, Zé? Adriano Vice, aí diretamente de Salvador. Adriano é um querido. Eu agradeço demais, Fred, a você, a todos vocês aí da Rádio Fascinação. Inclusive, eu adoro, quando eu falo Rádio Fascinação, só me lembro Elis Regina, cara, é impressionante, vem na memória tática, é muito forte. Agradeço demais a vocês e a possibilidade de estar falando isso, a minha experiência, eu quero colocar sempre à disposição da Rádio Fascinação o tempo que eu puder
contribuir para esse debate. Agradeço demais, inclusive, o debate qualificado que fizemos aqui nesse pouco espaço de tempo, e tenho certeza que o ouvinte da Rádio Fascinação, ele teve a possibilidade de fazer sérias reflexões, porque frases prontas e determinados bordões, eles não só são incômodos, mas eles beiram a ignorância, a imbecilidade, do tipo, bandido bom é bandido morto, esse tipo de discussão é muito rasa e nós não avançamos no problema quando estamos nessa direção. Vamos aprofundar o nosso debate e ficar como gente, ou se comportar como gente dentro de um aspecto social e fazer intervenções sociais devidas, sobretudo do ponto de vista da institucionalidade. Nesse aspecto, todo parabéns do mundo à Rádio Fascinação por essa possibilidade. Um grande abraço para vocês aí, gente. Grande abraço também, Zé. Muito obrigado e um bom dia para você. Valeu, um abraço. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Bahia Alerta. Nós não vamos nem poder aqui colocar nossa linha de raciocínio, né? Sim, pelo tempo. Não dá mas na segunda-feira a gente aborda isso, porque amanhã a gente tem uma participação especial de Davidson Magalhães, né? Secretário. Deputado federal e secretário, né? E também temos o Jogado Ensaiado. Então, tá chegando manhã legal, que fica com você até ao meio-dia. Wagner Ribeiro continua aí e eu, como diz Mussum, vou me impirulitáveis. Um abraço a todos, valeu, obrigado. Amanhã de volta, se Deus quiser. Eu continuo até 12. Esta é a Rádio Fascinação AM, ZYH 485, 1080 kHz. Uma emissora do Grupo Sérgio Brito de Comunicação. 24 horas no ar, transmitindo de Itapetinga, com propagação do seu sinal para toda a região sudoeste da Bahia e parte da região norte de Minas Gerais. Direção: Cássio Brito e Soraya Orge.